né, com o meu marido, porque ele é intenso em umas coisas, né? E eu sempre seguro ele. E eu confesso aos irmãos que eu sempre vi a igreja como se ela fosse a minha inimiga. Porque ela roubava o meu marido de mim, ela rouba os pais dos meus filhos em tempo, né? E aí, quando eu relutei, né, para fazer parte desse processo, e teve um que já estávamos caminhando ali no salão, alguns não estavam, não conheciam a gente, mas estávamos lá. E teve uma semana que, sabe quando Satanás vai rodear na sua casa e ele encontrar abrigo, ele encontrar pouso? E eu fiz algo muito feio, né? Gritei com meu marido, eu acho que 16 anos de casado, eu nunca fiz isso. Naquela semana eu estava irada, muito irada. Jesus tinha que falar para mim, para trás de mim, Satanás, como ele disse para Pedro. E logo naquela semana, se não me engano, era Santa Ceia. E aí foi convidada a pastora Fran, que é uma amiga nossa, né? E eu fui para o culto, gente, ainda muito aborrecida. Por mim, por toda a situação que eu tinha causado e pelo contexto, né? E antes disso acontecer, eu estava pedindo para o Senhor que eu queria amar esse lugar. Eu queria amar a igreja. Eu queria amar os irmãos, porque, sinceramente, eu não sentia esse sentimento. Vocês olham, meu marido está sempre muito feliz. Isso aqui é a realização de um sonho. É a realização do propósito da vida dele, né? E ele sempre disse que eu tinha que fazer parte e compactuar com isso. E para mim, meu Deus, vamos lá, eu gosto muito da minha casa, do meu conforto, e é mexer na minha estrutura, é tirar da minha zona de conforto. E pela misericórdia do Senhor, nós dissemos sim. E aí, naquele culto, a pastora falou assim, Ju, o Senhor vai te fazer amar esse lugar. E eu estou aprendendo a amar esse lugar. As pessoas que aqui fazem parte. E na hora eu estava com tanta raiva que eu disse assim, o Senhor vai, no meu pensamento, né? O Senhor vai me expor aqui, Deus. Eu não queria nem saber se era Deus falando. Eu fiquei brava porque ela do altar falou, né? Mas foram palavras de bênção, foram palavras de que eu ia amar esse lugar, de que eu faria parte deste lugar, de que o Senhor, pela misericórdia, estaria me usando neste lugar. Mas eu estava tão irada que eu fiquei brava. Falei, oh Deus, não me expõe assim, não. Mas a gente está aprendendo, caminhando. Tem dias que são difíceis, mas o Senhor tem nos ajudado. A gente às vezes senta para reunião, gente, a gente nem pode abrir para vocês. A reunião da liderança, às vezes saem umas faíscas, mas tem uma coisa que a palavra diz: o amor, ele nos lança fora todo medo. Quando a gente ama a pessoa, não importa. O amor, ele encobre todos os pecados. E esse amor é que eu quero ter por vocês, pela vida do Alex, da Kelly, que eu já tenho, que eles são nossos amigos de muito tempo. A gente não se conheceu ontem. Eles fazem parte da nossa história e nós fazemos parte da história dele. E nós estamos caminhando e aprendendo com o Senhor. Amém? Gênesis 28, versículo 10. Nova versão internacional, a minha. Eu vou ler na minha, gente, que eu me atrapalho toda. Eu tenho uma dislexia assim, então se eu ficar tentando ir para lá, eu me perco. Então deixa eu me achar aqui, tá bom? Há uns dias, o pastor Alex pediu para eu estar tirando dízimos e ofertas, e eu trouxe essa palavra, mas foi voltada para dízimos e ofertas. E dali, o Senhor já começou a ministrar algo no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos. Amém?
Gênesis 28:10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, o qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu trarei de volta a esta terra. Não te deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que ele tinha usado como travesseiro e colocou-a em pé, como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente chamasse Luz. Até aqui, meus irmãos. Jacó, ele nasceu com uma marca. Jacó, ele não era para ser o que ele se tornou. Quando Rebeca ainda estava grávida, e Deus deu a ela gêmeos, Esaú e Jacó, ela perguntou ao Senhor: o que acontece no meu ventre? Porque eles brigam, né? E o Senhor disse a ela: são 2 meninos e um vai nascer segurando o calcanhar do outro, e o maior servirá ao menor. Então deu-lhe o nome de Esaú, ao mais velho, ao primogênito, que significa cheio de pelos, e a Jacó o nome, né, Jacó, que seria suplantador, ou enganador, ou aquele que vai te ferir, né? Como literalmente ele nasceu, colado no calcanhar de Esaú. E eu fiquei meditando, porque Esaú e Jacó tiveram como seu avô Abraão, aquele que andou com Deus, aquele que foi o primeiro a obedecer e que recebeu a promessa. O pai dele era Isaque, o filho da promessa, o filho da velhice, o filho improvável. E eles também foram milagres, porque Rebeca também era estéril. Eles casaram, a Bíblia fala que Isaque se casou aos 40 anos e foi ser pai aos 60. Então, eles oraram também 20 anos pela promessa deles. E não que Jacó não fizesse parte dessa promessa, porque toda a descendência de Abraão teria sua promessa. Mas a gente sabe que no costume, o primogênito é aquele que vai ter a maior parte da herança, é aquele que tem a maior responsabilidade, é aquele que vai carregar o nome do Senhor. E Jacó, ouvindo as histórias diretamente de seu pai e de seu avô, eu fiquei imaginando como que era ouvir as histórias de Abraão. Como é ser ensinado por alguém que andou e obedeceu e que viveu milagres. Como ouvir que você é um milagre, porém, Jacó nasceu com uma marca. A promessa, talvez que ele desejasse, que é fato que ele desejava a primogenitura, não era sobre ele. Ele não foi o escolhido, o primeiro, né? O provável, né? Bom, o provável é que o primogênito venha carregar toda essa herança e venha levar o nome do Senhor.
Mas a Bíblia fala que Jacó era simples. Apesar dele nascer com uma marca, Jacó era simples. Era um homem que andava com seus pais. E Esaú era um homem forte, caçador, porém ele não deu valor àquilo que ele tinha. Ele vende a sua primogenitura de forma tão banal como a gente lê. Ele caçou, que é mais difícil, porque naquele tempo não tinha um açougue, né? Eu lá compra carne e cozinho. Não. Ele saiu para caçar. Ele poderia fazer, ou ele poderia pedir para sua mãe, ou para a esposa. Mas então Jacó fala, então, vamos fazer uma troca. Me vende a tua primogenitura pelo prato de comida. E olhando para você, de repente, você fala, primogenitura para mim não significa nada. Mas era para Esaú saber o que significava primogenitura. Era para ser o Deus de Abraão, de Isaac e Esaú, pela lógica. E hoje nós lemos a palavra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque o coração de Esaú não era voltado ao Senhor. A Bíblia fala que ele, contrário à vontade dos pais, ele casa com uma mulher que não era o seu povo. De um povo que já tinha sido amaldiçoado pelo Senhor. Então o Senhor não poderia dar continuidade naquela história. Dizer assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Esaú, porque teria uma mistura. E Deus não é Deus de mistura. Deus não é Deus que vai fazer aliança com um povo que não é seu. Deus é um Deus íntegro, como o Ricardo falou a semana passada, inteiro. Não adianta você querer fazer as coisas para Deus na metade. Eu estou aqui com o Senhor, mas o meu outro pé está no mundo. Eu estou aqui com o Senhor, mas eu vou viver da minha vontade. Então, Jacó, chegado o tempo, né? A sua mãe percebe que Isaac já é velho. Jacó, ele não roubou a primogenitura. Ele conquistou. Esaú deu, ele fez a proposta. Então vamos fazer uma troca. Então até aqui está tudo bem. Foi Esaú que foi negligenciador, né? Foi Esaú que abriu mão daquilo que era dele. Ninguém podia tirar, somente ele. E ele deu para o seu irmão. Então, Rebeca, vendo que o pai Isaac já é velho, e que o tempo se passa, e que Esaú também não estava nem aí para o Senhor. Que Esaú, apesar de ser quem ele deveria ser, o primogênito, aquele que teria bênção para passar as gerações, não se importava. Vivia a vida dele como ele queria. E Rebeca, então, vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito, porque apesar de Jacó, né, ter esse nome, ele já nasceu sendo o segundo. O coração de Jacó era genuíno. O coração de Jacó era mais tendencioso ao Senhor. Então, às vezes, as pessoas podem pensar assim, parece, né? Às vezes parece que Deus tem filhos preferidos. E às vezes você vê as histórias de algumas pessoas tão lindas, tão sem curvas, né? Tão sem obstáculos. Nós achamos, né? Porque cada um tem a sua vida, sabe muito bem o que passou. E às vezes a gente entra na nossa cabeça de que assim, Deus tem filhos preferidos e essa bênção não é para mim. Deus quer filhos obedientes. Filhos que têm um coração voltado a Ele. Ele não tem preferidos. Ele não morreu por um ou por dois. Ele morreu por todos nós. A diferença é se nós vamos aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz. E se nós vamos obedecê-lo. Porque o Senhor tem dado as coisas, tem feito milagres e maravilhas em nosso meio. E nós continuamos dizendo, eu vou viver do meu jeito. Eu não quero saber o que o Senhor tem para mim.
Eu quero viver do jeito que eu acho melhor, segundo os meus caminhos. E aí vai se enchendo dos seus conhecimentos, né? Que hoje todo mundo é doutor, né? Hoje todo mundo consegue ser doutor em algo através do YouTube. Então você vira doutor no que você quiser. É só você sentar e começar a ouvir e estudar, você vira doutor. E esquece que tem um Deus. Gente, os mosquitos estão me mordendo aqui, ó. E a Mônica tá ali. Vem cá, amiga, me socorre. E então a gente vive do nosso jeito. E Rebeca, vendo que Isaac já era idoso, próximo à morte, e ela fala: Jacó, o seu pai vai abençoar Esaú hoje. Ele foi caçar e quando trouxer, vai preparar a caça e vai ser abençoado. E aí ela propõe para Jacó: Jacó, vamos fazer o seguinte, vamos enganar o teu pai. Vamos dar um jeito. E aí Jacó fala assim: mãe, mas de que adianta eu fazer isso? Porque não será bênção, será maldição. Eu vou estar enganando meu pai, será maldição. E ela diz assim: seja a tua maldição sobre mim. Foi ela que propôs. Não saiu do coração dele. Parece que Jacó era muito ruim, né? Normalmente eu sempre ouvi falar que Jacó era... A imagem que eu tenho é que Jacó era um homem ruim. E aí, quando você vai analisar as escrituras, você vê que ele era simples, ele gostava de ficar em casa, ele era dado às tendas, né? Então ficava com seus pais. Pelo nome que ele tinha, a gente imagina que ele sempre foi um enganador. Mas não é assim. Então, acontece em que eles enganam Isaac. Jacó toma a bênção do seu irmão. Toma a bênção do seu irmão. E ele, com medo de morrer, porque Esaú planejava a morte, matar o seu irmão. E é engraçado porque, apesar de Esaú não ter um coração temente ao Senhor, porque ele se casou com uma mulher que não era para ele se casar, ele não consultou os pais, era contrário à vontade de seus pais, a Bíblia fala. Ele queria a bênção. Ele queria a bênção do Senhor. Ele não tinha um coração voltado ao Senhor, ele não era obediente ao Senhor, mas ele queria a bênção. Ele abriu mão da primogenitura. Pode ser o primogênito, mas a bênção eu quero. E a gente vê as histórias sempre se repetindo. Pessoas que querem a bênção do Senhor, mas não se comprometem com Ele. Mas não obedecem ao Senhor. Então, Jacó, para não morrer, foge. E aí ele tem esse encontro. Rogério, há umas semanas atrás, ele pregou sobre um batismo de consciência. Como que tu falou, Rogério? Batismo de consciência de quem nós somos. O quão nós somos miseráveis. O quão nós precisamos do Senhor. O quão nós não valemos nada. E mesmo assim Ele nos ama. E Jacó, ele tem um encontro com Deus. E aí ele tem um batismo de consciência de quem é Deus. Porque ele ouviu as histórias. Ele sabia que existia um Deus. E aí Deus se revela para ele. E aí ele teme, ele diz: esse lugar é a casa do Senhor, e ele temeu ao Senhor. Então nós precisamos ter consciência de quem é o nosso Deus. Nós precisamos dele? Sim. Mas quem ele é? Ele fala que ele é forte, que ele é poderoso, que ele é o Senhor, que ele é Pai, que ele é amor. Mas ele também corrige os filhos. Ele é justo, ele é fiel. Então, quando Jacó tem um encontro com Deus, ele se conscientiza
de quem é Deus e aquela promessa que estava na vida de Abraão, de Isaac, agora vem sobre a vida dele. Como que Deus faz isso? Um cara que nasce com uma marca, com um nome, porque no judaísmo o nome tinha um significado, como o Ricardo já falou há alguns dias, né? Cada um tinha o seu significado. E aí como Deus pega o enganador para fazer parte dos patriarcas? Porque Ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus de amor. Ele é Deus de segunda chance, de 10, de 15, de 20. Ele é um Deus bondoso e longânimo. Ele espera um bom tempo por você. Ele deixa você ir. E ele fica só esperando, como diz na parábola do filho pródigo. O pai quase que todos os dias ia à porta e ficava olhando para ver se o filho estava voltando. É assim que Deus faz. Ele vê os teus passos, Ele vê os teus caminhos, Ele sabe de tudo o que você está fazendo. E Ele está te esperando. Ah, mas eu não vim de um berço evangélico e eu acho que Deus nunca me amou e Ele nunca ligou para mim. É mentira. Eu também não vim de um berço evangélico. A minha família tem marcas, tinha maldições, e que se o Senhor não me escolhesse e eu não dissesse sim para Ele, talvez eu faria parte de tudo o que a minha família já passou. Porque na minha família não salva um. Ou é bebida, ou é droga, é separação. Então, meu avô era pai de santo. Meus pais, à toa, né? Nunca foram nada. Então, não me ensinaram muito sobre nada, sobre religião, sobre Deus. Então, Deus é um Deus que Ele escolhe e Ele vê o teu coração. Se o teu coração é ensinável, se o teu coração é bom, se você, apesar da tua caminhada, tem o desejo de se encontrar com Ele, Ele vai preparar um encontro contigo. Um dia Ele vai se revelar a você, de modo que você vai se conscientizar de quem Ele é, que nunca mais você vai querer sair da presença dEle. Não importa o que aconteceu. Ah, mas o meu passado, eu já sou velho, eu já vivi tanta coisa, e não dá mais para mim, eu não consigo mais mudar, a minha rota já está traçada, o meu destino está traçado. Não. O teu destino não está traçado. Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher o Senhor e fazer a vontade dEle. Quando Ele escolhe alguém, é só por amor, não é porque nós somos merecedores, não. É porque Ele ama. Quando eu tive o Samuel, eu me surpreendi com a capacidade em amar. Porque a gente fala que ama um pai, uma mãe, um marido. Não tem nada igual. E aí eu queria o segundo e eu dizia assim, eu quero o segundo, mas eu tenho medo. Porque será que eu vou amar o segundo como eu amo Samuel? Porque é algo tão extraordinário que nasce dentro de você, que eu tinha medo. E algumas pessoas falavam assim, Ju, filho é filho. Você vai amar. E aí vem a Giovana para quebrar todos os paradigmas. Quem me conhece sabe que eu era louca pelo segundo, o Daniel. E vem ela, e aí na minha mente eu falava, nossa, então vai vir uma menina calma, tranquila, meiga, delicada. Nada a ver com a Giovana, né, gente? Mas ela é a alegria da casa. Ela não para. Ela é única. O Senhor a fez assim, a gente ama e aprende a lidar. E ela é totalmente diferente do Samuel e totalmente do que eu imaginei. Mas eu amo, e o amor que eu sinto é incondicional, não adianta.
E aí eu fico falando assim, se eu consigo amar assim, imagina o amor de Deus. Porque não é igual ao meu. Com certeza é maior. Com certeza o amor de Deus é infinitamente maior do que eu sinto. E eu não consigo imaginar se é possível ter isso. Só Deus. Só Deus. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem que foi criada na igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, e está com a vida bem destruída. Ela sabe qual é o caminho. E a gente fica olhando, meu Deus, por que não volta? Só tem um caminho, só tem um lugar para ir, só tem Deus. E brigando e lutando. E aí ela disse assim, eu estava começando a ir para a igreja, mas eu ouvi assim, o que adianta ir voltando, né? O que adianta ir para a igreja e beber? Aí ela, eu não fui mais. Eu fiquei pensando, gente, você está colocando Jesus na medida da bebida? Ele morreu na cruz, ele sofreu, ele levou açoites, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Ele suou sangue de aflição. E você diz para mim que não vai à igreja, que não se dobra ao Senhor porque, ainda bebo? Quando você conhecer Ele, você vai dizer, não tem alegria maior, não tem nada que eu queira mais do que o Senhor. Tudo isso fica pequeno diante de Deus, da presença dEle, da alegria de estar em comunhão com Ele. Você não vai querer, você não vai precisar, porque a bebida é para quê? É para te alegrar? É para te tirar do sofrimento? É para dar uma desvirtuada na tua vida? Nada melhor do que o Espírito Santo. Nada melhor do que a paz do Senhor dentro de você. Nada melhor do que essa presença que não é incomparável. Você não vai precisar de mais nada. Você não vai precisar beber, você não vai precisar fumar, você não vai precisar mais nada. Mas eu gosto de ir na balada. Você não vai gostar mais. Porque você vai se sentir que aquele lugar não te pertence mais. E não vai ninguém te falar. Você vai entender e ver o quão maravilhoso é a presença de Deus. Ninguém vai ficar te cobrando. Você vai dizer, eu quero mais. E aí o Senhor vai falar, então, eu sou santo. Você quer mais? Vem por esse caminho. Você quer mais? Anda na minha presença. Tem coisas que nós vamos abrir mão, sim. Mas é sempre por algo maior. Porque nada se compara à grandeza de Deus. Nada pode te tirar da presença de Deus. Só você pode sair das mãos dele. Eu pensei comigo, no dia que ela se apaixonar por Jesus, verdadeiramente, ela vai saber o quão maravilhoso ele é. E ela vai se arrepender tanto desses dias que ela teve fora, longe. Porque o tempo não volta. E as marcas, elas não saem. A vida que ela teve, o que ela passou, tem passado, vai ficar. O Senhor não vai tirar. Ele vai tratar dali para frente. Ele vai propor uma nova história. E é triste, porque era uma pessoa que teve uma oportunidade que eu não tive. Ela cresceu numa igreja. E ela teve escolinha dominical. Igual as crianças têm agora. Esses dias o Chorão falou assim, encontrou um cartão, né? De uma escolinha dominical. E ele sabe o quanto é importante. O quanto ensinar uma criança, o quanto fica no teu coração, não adianta. Porque a palavra não mente, a palavra diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, tem o conhecimento, sabe quem é Deus e escolhe das costas para Ele. Eu me converti, eu tinha uns 19 anos. Né? O Ricardo foi para a igreja e minha conversão foi assim, eu vou lá, que eu era ciumenta, muito, agora eu sou pouco. Eu zelo pelo meu marido, né, gente? Tá difícil por aí, o mercado está concorrido, então eu tenho que cuidar.
E eu pensei assim, bom, aquilo que a gente ouve, né? As crentes do Saião, né? Mas tudo com fogo. Eu vou lá naquela igreja ver bem o que está acontecendo. E Jesus foi tão bom que me pegou e eu não saí mais da presença dele. E, gente, não dá para se afastar mais. Não dá para fugir mais. Eu não tive um berço, eu não tive uma estrutura. Eu queria, de repente, se eu pudesse, falar, pô, eu queria ter nascido, se eu fosse para escolher, hoje eu seria filha de quem, gente? Do Luciano Subirá? Eu seria filha do, meu Deus, tem tanta bênção. Hernandes Dias Lopes, doutor em divindade. O cara é mestre, escreve livros, é de uma sabedoria. Se eu pudesse escolher, sim. Porque eu teria um suporte qual eu não tive. Mas tudo aquilo que eu vivi, tudo que eu passei, todas as marcas que eu tive, me fazem dar valor do Deus que eu sirvo. Me fazem saber que eu não quero voltar para trás e que o que Ele já fez por mim, gente. Ele fez muito. Ele morreu na cruz por mim. Ele me deu uma família. Ele me deu um esposo crente, me deu filhos, me deu uma casa. Coisa que os meus pais até hoje não conseguiram ter a sua casa. Onde os meus pais moram era da avó, mas não é deles. E o Senhor me deu o meu apartamento. E o Senhor sustentou o meu marido no trabalho e promoveu para eu poder ficar em casa cuidando dos meus filhos. Porque eu sempre disse, eu quero cuidar dos meus filhos. E Ele tem realizado os pequenos sonhos, feito os detalhes. E eu tenho que ver e saber que é Ele, não sou eu. Sustentou a gente. Teve a pandemia e na pandemia o marido promovido. E você fala, Deus, eu sei que é o Senhor. Porque enquanto muitos perderam o emprego, Ele sustentou o meu marido e ainda foi promovido. E eu tenho o direito, será que eu teria o direito de dizer, olha, tchau, eu não quero mais. Eu não tenho para onde ir. E se um dia eu fizer isso, é caminho de perdição, porque eu só tenho o Senhor. Deus não tem filhos preferidos. Talvez a tua história não é como você gostaria que fosse. Mas Ele tem algo para você daqui em diante. E se você quiser, Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Ele vai realizar os teus sonhos, Ele vai abrir porta e você vai ver a glória de Deus e vai sair louvando e glorificando a Ele. Só que você precisa reconhecer que é Ele. Você precisa reconhecer que é dele a glória. A Bíblia fala de Esther, a rainha Esther, né? A Bíblia fala que ela foi criada pelo tio, Mardoqueu. Não dá muita referência antes, né? E eu fiquei pensando, Deus, por que ela foi criada pelo tio? A mãe dela, cadê os pais? Os pais morreram cedo? A mãe era uma prostituta e deu ela para o tio? Os pais não a quiseram? O que aconteceu? A Bíblia não relata, então eu não posso afirmar. Mas ela não foi criada numa família comum. Num padrão normal de pai, mãe, com todos os cuidados. A Bíblia fala que ela foi criada pelo tio. E aí, Deus a leva para dentro de um palácio. Primeiro Deus faz uma rainha louca surtar, né? Gente, eu não esqueci o nome da rainha, mas alguém lembra, gente, o nome da rainha lá que surtou? Que não obedeceu o rei? Vastis, isso. Ela surta com propósito de Deus, é lógico. Deus falou, vai lá, Satanás perturba ela para ela dar aquela surtada, que eu tenho um plano. E aí, o rei escolhe Esther para ser rainha. Talvez a mais improvável.
Será que não tinha mulheres cultas? Não tinha outros reinos? Será que não tinha ninguém melhor do que Esté? Mas o Senhor queria ela naquele lugar. Então, quando vem a perseguição, em que eles tramaram, né, contra o povo judeu e que o povo todo seria exterminado, com uma ordem do rei que não sabia que sua esposa era judia. E aí Mardoqueu chega para Esté e fala assim: Esté, você precisa falar com o rei? E ela: mas eu não posso falar com o rei sem ser chamada. Ele pode me matar. E aí Mardoqueu fala assim: Esté, a tua existência, tu foi criada para esse momento. Você pode não querer fazer isso. Deus vai levantar outro. Porém, a tua descendência será banida da terra. E tem gente que não está vivendo o propósito do Senhor. Porque acha que não foi chamado para isso e que de repente tem alguém melhor e que a minha história não é tão boa para ser. Mas Deus te chamou para ser. Foi Ele que te colocou. Então ela convoca um jejum de 3 dias. Aquele povo abençoado ora. E ela consegue falar com o rei. E toda uma nação é salva por causa de uma mulher. Uma mulher que obedece. Uma mulher que entendeu o seu propósito. Não era para ela estar ali no palácio. Só que o Senhor a colocou. Então, quando você pode se negar a viver o teu propósito, porque no fundo você sabe para que o Senhor te chamou. Ele já falou várias vezes. E você pode dizer não. Só que fora da presença do Senhor, diz a palavra que os dias são maus e você não vai ter o Senhor para te guardar. Fora da presença do Senhor, você não vai ter a proteção dEle. Há caminhos que parecem aos homens bons, mas no final leva à morte, à perdição. E quão enganoso é o coração do homem e mais corruptível do que todas as coisas. Por que você tem colocado o teu coração em outros lugares que não é o Senhor? Por que você tem vivido de forma leviana, sem reconhecer o Senhor todos os dias na tua vida? Esaú era um milagre, junto com Jacó. Rebeca era estéril. Você imagina nascer e falar assim: bom, eu sou eu sou neta de Abraão, meu pai é Isaac, o filho da promessa, e a promessa está sobre mim, e eu sou o primogênito, e tudo coopera para que você seja. Só que o teu coração não está no Senhor. Se você for Esaú, ele não é mais falado na Bíblia. Esaú teve filhos, a Bíblia fala que ele serviria a Jacó, mas aí seriam já nas descendências, né? Não sei como é, eu não teria que ler bastante aqui para entender o decorrer da história. Mas até hoje, nós falamos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lá em Israel, o povo judeu é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se você for como Esaú e desprezar aquilo que o Senhor tem para você, são os teus caminhos. Ele tem algo com você. Aleluia. Ele quer você. Mas aí é a tua escolha.
será que nós podemos viver sem o Senhor? Eu tenho amigas que não são cristãs. Glória a Deus, uma já era meu meio, mas o marido se converteu há pouco tempo e eles estão no caminho do Senhor. Mas eu tenho uma amiga que eu amo muito. E ela e o marido não são cristãos. E eu fico olhando e eu falo, como que eles ficam casados sem Deus? Porque eu sei que o meu casamento é sustentado por Deus. Eu sei que de tudo que eu passei, eu só suportei porque eu sabia que Jesus estava no barco. E eu fico olhando e falo, como? Como que eles conseguem viver casados sem Jesus? Porque eu, sinceramente, não conseguiria. Depois de muito tempo, né? Depois de anos de ajuste, de luta, de choro, de dor, de desespero, as coisas se ajustam, né? Para quem já tem uns anos de casado sabe como é. Mas eu não ia resistir o começo, se não fosse o Senhor. Se eu não soubesse que Ele tinha uma promessa. Aonde que eu estaria aqui? Aonde eu estaria hoje, se eu tivesse casado sem o Senhor? Separada? Sem os meus filhos? Talvez no mundo, bebendo? Porque uma coisa que eu gostava era beber. É algo da família, né? Meu pai alcoólatra, vô, tios e tudo mais. E eu gostava muito. De repente, eu seria uma alcoólatra? Eu não sei. Mas eu sei que quando o Senhor me chamou, eu disse sim. E eu não sei mais andar sem Ele. Foi um sim parcial. Alguns que já estão aqui com a gente sabem. Foi um sim parcial. Foi um sim com limites. Não mexe aqui, não faz assim, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ai, Deus é tão bom, maravilhoso. Aí ele, tá bom, filha, fica aqui na casa do Pai, que eu vou te quebrando, eu vou te moldando, eu vou te ajustando, até cumprir a minha vontade. Como ele disse para Jacó, não te deixarei até que eu cumpra tudo o que te prometi. Que Deus maravilhoso. É cedo, mas a palavra acabou. E eu queria orar com vocês e dizer que essa palavra já estava pronta há umas 2 ou 3 semanas e que até falei para o pastor, né? Falei, Alex, eu acho que ele não pregou domingo passado, não pregou quinta. Eu falei, pastor, prega esse domingo, eu prego outra quinta, um outro domingo, para não ficar tanto tempo sem você pregar, né? E ele disse, não, pode pregar. Então, o Senhor preparou hoje para essa palavra. O Senhor preparou esse momento. E eu gostaria de... amor, me ajuda. Um louvor, depois eu oro. Eu gostaria que você simplesmente adorasse ao Senhor, se rendesse na presença dEle e soubesse que Ele te ama incondicionalmente e que Ele anseia de braços abertos por você. Ele não quer mais você longe dele. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo
para conhecer-te mais, para conhecer-te. Eu me rendo e eu me rendo, e eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Dete-me da graça e do teu amor, anseio por ser, sacia o meu ser. E eu me rendo, e eu me rendo, e eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. E eu me rendo, e eu me rendo. Vamos ficar de pé, igreja. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, e eu me rendo, e eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo. Quando você não está cumprindo o propósito do Senhor para qual você nasceu, vem as inquietações, vem a depressão, vem a murmuração, vem o Senhor, eu não sei o que eu sou, quem eu sou, o que faço. Vem as dúvidas e a palavra do Senhor diz assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Quando nós vivemos para Cristo e andamos com Cristo, não tem nada que possa nos afligir. Ainda que tenham dias maus, você vai ter a certeza de que o Senhor está contigo. E de que você está cumprindo o propósito do qual Ele te chamou. Desenterra os teus dons, os teus talentos. Coloca para fora aquilo que o Senhor já te deu. Para de ficar confuso e de perguntar: para que eu estou aqui? Por que o Senhor me fez? Você sabe para que Ele te criou. Ele te criou para a glória dEle. Ele te criou para você levar o Evangelho. Para você
proclamar o reino de Deus. Ele te criou para você fazer, através dele, curar, pregar, libertar. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Não tem mais o porquê fugir. Porque você sabe que longe dele, aos poucos, você vai morrendo. Ainda que o teu eu possa dizer, eu estou forte. Nós somos fortes. Olha o teu braço, a tua força. Olha o que você já tem. Mas no fundo, você sabe que tem um lugar que é só dele. E se ele não for o primeiro, ele não pode ser o segundo, o terceiro ou o 10º. Só existe um lugar ao qual o Senhor pode estar na nossa vida, que é em primeiro lugar. Ele não aceita ser o segundo. Ele não aceita que você reine. Ele é o rei. Ele é o Senhor. Eu vi uma vez algo que falou gritante comigo, porque eu tenho muito do eu, do meu jeito. E o Zé Bruno disse assim, o diabo não precisa que você o sirva. O diabo só precisa que você sirva a você mesmo. Então, se você ficar falando, Deus, o que o Senhor quer para mim eu não quero, eu quero fazer a minha vontade, você já não está mais servindo ao Senhor. Você já está desobedecendo ao Senhor. Se você vive pelo teu eu, você está vivendo em pecado. Porque Ele é Senhor e Rei das nossas vidas. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Ele é o Pai que ama os seus filhos e que vai fazer de tudo para te trazer de volta. Mesmo que tenha que doer. E Ele espera, e o desejo dele é que você volte antes. Não seja como o filho pródigo que perdeu tudo e que não tinha o que comer e que andava sujo e que desejava comer as bolotas dos porcos para voltar e com mentalidade de servo, porque ele disse, eu vou lá e eu quero só ser servo. Porque um pai, ele nunca deixa de ser pai. Não adianta você dizer para Deus, olha Deus, eu pisei na bola e agora eu quero só ser servo. Não, você é filho. Você sempre vai ser filho. E vai ter um lugar para você. E tem uma capa para Ele colocar em você. Tem um anel para Ele colocar nos teus dedos. Tem um lugar que é seu na casa do Senhor. Amém? Pai, obrigado por essa noite, Deus. Aqui estamos nós, felizes porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor se revela pelo teu amor e pela tua misericórdia, Pai. Que o Senhor possa encontrar corações dispostos a andar no teu caminho, segundo a tua vontade, para cumprir o propósito daquilo que o Senhor os criou. Que os corações esta noite, o Senhor ache corações quebrantados e que a palavra possa cair em terra fértil, para que venha semear e venha dar frutos nos nossos corações essa palavra, Deus. Que o Senhor continue conosco. Que o Senhor, que a tua misericórdia seja sempre sobre as nossas vidas. Que a tua bondade esteja sobre nós. E que sim, essa noite seja uma noite de voltar aos teus braços. Dizer, eu quero, Senhor, estar em tua presença. No nome de Jesus. Podemos assentar só um minutinho? Continua aí. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E Deus nesse lugar, Ele tem nos dado inegáveis demonstrações da presença dEle. Inegáveis demonstrações da presença dEle.
E quando nós entendemos que o Senhor Deus, Ele fala conosco, nós que o conhecemos, nós que uma vez já entregamos a nossa vida para Ele, a gente entende que nós não precisamos ser mobilizados por ninguém, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então nessa noite eu digo a você, você ouviu essa palavra, renda-se ao Senhor, renda-se a tudo aquilo que o Senhor Deus Ele já tem feito. Né? Nós da nossa comunidade, eu agradeço a Deus pela tua vida, Juliana, por essa palavra racional. Palavra racional, por isso que havia dentro do meu coração, não, a tua filha vai ministrar a palavra, e assim, é tempo, irmãos, de nós entendermos que é o Senhor que vai mobilizar e tocar a nossa vida, é o Senhor que vai falar conosco, é o Senhor que vai dar o destino e direcionar. Houve uma palavra sobre a nossa vida nesta noite, e você que está aqui, Deus preparou essa noite para você ouvir essa palavra. Deus preparou essa noite para você ouvir essa palavra. Deus preparou. Não preparou. Preparou, irmão. Ele sabia que você ia estar aqui essa noite, sabia. A Bíblia diz onde não adianta nós fugirmos, não adianta. Deus foi lá e nos trouxe essa palavra. Sim, o Senhor Deus é o Deus que encontra o nosso coração. Não adianta fugir. É Ele que conhece o nosso coração. E Ele sabe quem nós somos diante dEle. Ele nos ama. E Ele sabe como chegarem até nós. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Você que veio até aqui nesta noite. Obrigado, Juliana, por essa palavra racional. Obrigado você que veio para ouvir essa palavra racional. Deixa eu fazer o apelo. Eu preciso. Há alguém nessa noite que ouviu essa palavra, que gostaria de render-se ao Senhor. Eu quero, pastor, eu estou aqui. Levanta a mão, dá um aceno aí para nós. Eu quero mudar de vida, eu quero, como a tua filha mesma disse, entregar a minha vida. Eu quero que o Senhor dirija, eu quero caminhar com o Senhor. Tem alguém nessa noite? Há alguém aqui nessa noite que gostaria de dar esse passo? Tem alguém aqui nessa noite? Você que ouviu essa palavra? Amém? Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Você que está aí na sua casa? Eu quero mudar de... Coloca aí, escreve lá. Quero mudar de vida, coloque seu telefone aí também, nós temos os meios de poder alcançar você. Eu quero mergulhar, eu quero me entregar, eu quero viver o propósito do Senhor. É a noite que o Senhor preparou. Só te digo uma coisa, para de fugir. Não foge. Deus, quando me encontrou, Ele me encontrou eu não estava como, havia uma luta dentro de mim muito grande dentro de mim, porém, houve dentro de mim a vontade de dar esse passo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te traga de volta nessa noite. Muito obrigado, você que veio nos visitar nessa noite. Deus está cuidando e olhando para você. Essa noite ouviu. A fé vem pelo ouvir. Nada mais será da mesma forma. Por que você está dizendo isso para mim? Não fuja. Deus tem um plano e esse plano é perfeito. Não fuja. Ele tem um plano e esse plano é perfeito. Por que você está dizendo isso? Eu achava que era o meu plano. Nunca foi. Nunca foi o meu plano. Deus, Ele muda a história, irmão e irmã. Deus, Ele muda a história para cumprir o propósito dEle. Tudo que Ele disse está se cumprindo para a glória dEle. Já não somos mais os mesmos. Ele, como a minha irmã mesmo disse, está quebrando. Ele tem o poder de fazer isso. Mas calma. Tem um primeiro passo, a escolha. Obrigado. Você que veio, muito obrigado. Quero agradecer aos irmãos pela manifestação que nós tivemos. Você já ouviu falar em manifestação? Patrícia está fazendo. Vem para cá, Patrícia.
Vem, quero orar por você. Isso, olha aí, pessoa que ia passar desapercebida, vem. Vem aqui, vem. Isso, sobe aqui. Amém? Isso, glória a Deus. Estende a mão para cá, igreja. Graças a Deus. Isso. Pai, em nome de Jesus, eu vou fazer essa oração olhando para você. Dá tua mão aqui. Isso, as duas, põe aqui em cima. Pai, em nome de Jesus, aqui está tua serva e aqui está tua filha, Senhor Deus. Me abandona não. Aqui está tua serva e aqui está tua filha, Senhor Deus. Só tu sabes, Senhor Deus, como tem sido, Senhor Deus, a vida dela nesses últimos tempos. Só tu sabes, Senhor Deus, o que ela tem se rendido e escolhido, Senhor Deus, a viver o teu propósito. Tu a conhece muito bem, Senhor Deus. Tu sabe os desejos do coração da tua serva, Senhor Deus. Ela tem desejos e eu sei que o Senhor já está dando sinais. Porque o Senhor é um Deus que não a deixará e não a desamparará, Senhor Deus. Mais um ano se cumpre e graças a Deus ela está aqui diante do teu altar e diante da tua presença para que o teu plano continue a se cumprir sobre a vida da tua pequenina. Cobre ela com teu sangue, livra ela de todo mal, Senhor Deus, e continua suprindo, sustendo e surpreendendo. Olha aqui para mim. Deus é um Deus que te surpreenderá. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor pela vida da serva de Deus. Glória a Deus. Amém. Por favor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Todo mundo depois, a Patrícia vai levar para local quente ali próximo. Ela vai encher a van ali. E a gente já tem uma comanda, várias mesas nos esperando ali. Amém. Gente, quinta-feira nós temos culto. E ele estava falando, hoje de manhã nós tivemos uma manifestação de limpeza. Oh, glória! Foi tremendo, irmãos. Graças a Deus, nós vimos aqui os nossos irmãos. Isso é uma alegria muito grande no meu coração. Quando nós nos unimos a fazer esse trabalho, nós colocamos isso dentro de nós. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Você que está aí, você sabe o que você tem que fazer. Faça. Aquilo que chegar à tua mão para fazer, faça. E aí o Senhor Deus, Ele vai cumprir todo o propósito. Para de fugir. Eu vou usar a palavra da Juliana. Para de fugir, irmão. Você sabe o que você tem que fazer. Para, mergulha. Senhor, eu não sei como... Irmãos, nós não nascemos em berço cristão. E é o Senhor que tem conduzido tudo. Em nome de Jesus. Quando a Juliana falou que... poxa, você... Irmãos, maior aqui é o Senhor, irmãos. É Ele que é digno de ser exaltado e adorado. Tenha uma boa semana, uma semana incrível para a glória de Deus. A quinta-feira nós estamos aqui, no domingo nós estamos aqui novamente. Se você quiser falar conosco durante a semana, tem lá a Leia, dá um tchau para nós aí, Leia. A Leia está ali atrás, ó. Ela que anota os nomes. Quero falar com o pastor, quero falar com o Ricardo, quero falar com os irmãos da igreja, quero falar com o pastor Ricardo, pastor Alex, com a Juliana, com a Kelly. Poxa, irmãos, nos procure, nós estamos à tua disposição para podermos conversar com você. Obrigado, seu Alcino, seu Pedro e família. Seu Pedro estava aí com a família inteira hoje, os soldados estavam todos aqui reunidos, graças a Deus. A dona Regina também estava aqui, Marlene, Paulo. Paulo pegou os alicates e começou a cortar ali tudo que estava fora do lugar para a glória de Deus. Obrigado, dona Rose, e aos irmãos que aqui estão. Muito obrigado. Solange, missionária Solange. Glória a Deus pela sua vida. Que bom lhe dar um abraço. Que Deus continue suprindo você. Que o amor do Senhor continue te sustentando, te guiando e te levando para todos os caminhos. Moldando como tem que moldar, cuidando como tem que cuidar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele vai cumprir tudo o que Ele disse, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Graças a Deus temos ali nosso irmão Pedro Serafim, pastor abençoado, oh, glória. Deus abençoe. E aos nossos irmãos que nos visitam também. Graças a Deus pela vida de vocês. A mãe da Mel está aí. Graças a Deus. Dona Sônia, obrigado, Ricardo. Obrigado. Qual é o seu nome, jovem bonito e abençoado? Arthur e a Larissa, sejam bem-vindos. Não tem roleta ali na porta. Não tem ingresso para entrar. Então, a hora que você quiser voltar, volte. Tá bom? Que Deus te abençoe. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Volte mais vezes. Essa casa é a tua casa.
Fique à vontade. Se você quiser depois sair daí, conhecer tudo que a gente tem aqui, é pequeno, é rapidinho, numa volta tu conhece tudo. Tá bom? Fica à vontade. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Minha irmã, muito obrigado, minha irmã, por você estar aqui conosco. Foi muito bom revê-las. Que noite incrível. Obrigado por estar aqui conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e sobre ti levante o teu rosto, e que o Senhor te dê a paz. Que a graça, que a paz e que as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos, e todos digam: amém. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe.